Fala, meu jovem, tudo bem com você? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já pensou em transformar os seus sonhos em realidade através do poder dos investimentos? Imagina só, reservando uma pequena quantia todo mês, você está construindo um caminho para uma vida financeira próspera e abundante. Quer um exemplo prático disso? Vamos lá. Aos 25 anos, você decide começar a investir regularmente. Com o tempo, esses investimentos se multiplicam graças aos juros compostos. E aos 65 anos você se vê cercado por uma verdadeira fortuna. É como plantar uma árvore da prosperidade e colher os frutos no futuro. Nesse vídeo eu vou te mostrar como os investimentos a longo prazo podem ser a chave para alcançar os seus objetivos e viver a vida dos seus sonhos. Então não perca essa oportunidade de aprender e de se inspirar. Bom, para que fique bem mais fácil de entender a importância de investir nosso dinheiro ao longo do tempo, vamos separar esse vídeo em 5 tópicos que serão: crescimento de patrimônio, proteção contra a inflação, alcançar metas financeiras, renda passiva, aproveitar o poder dos juros compostos. Então vamos começar falando sobre o crescimento do patrimônio. Você já considerou o incrível potencial de crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo? Vamos explorar isso como um exemplo prático. Suponha que aos 25 anos você comece a investir R$ 500 por mês em um fundo diversificado com uma taxa de retorno de 10%. Nos primeiros anos, o progresso pode parecer até modesto. Talvez os ganhos não sejam muito notáveis, mas com o tempo, os juros compostos começam a fazer o seu trabalho. Os rendimentos do seu investimento são reinvestidos, gerando mais renda a cada ano. Aos 35 anos, o seu investimento já terá crescido significativamente. A contribuição mensal de R$ 500, combinado com os retornos dos juros compostos, terá construído uma base sólida do seu patrimônio. Então, aos 45 anos, você estará colhendo os frutos do seu esforço e paciência. Seus investimentos continuarão a crescer exponencialmente e a taxa de retorno de 10% ao ano terá um impacto cada vez maior. Suponha que você decida investir R$ 500 por mês a uma taxa de retorno anual de 10%. No primeiro mês, você investe 500 e obtém um retorno de R$ 3,99, totalizando um total de R$ 503,99. No segundo mês, você investe R$ 500, totalizando R$ 1.000 de investimento e o seu retorno é de R$ 8,01, totalizando R$ 1.011,99. Esse processo continua mês a mês com um investimento de mais de 500 e obtendo um retorno adicional com base na taxa de retorno anual. Após um ano, ou seja, ao final do 12º mês, o seu investimento totalizará R$ 6.500. E o seu retorno acumulado será de R$ 377, resultando em um patrimônio acumulado de R$ 6.874. Após 2 anos, no final do 24º mês, o seu investimento totalizará R$ 12.500, com um retorno acumulado de R$ 1.382. Esses números demonstram o poder dos juros compostos, onde os seus investimentos iniciais e o retorno acumulado geram mais retornos ao longo do tempo. É mais importante notar que quanto mais tempo você tiver para investir, maior vai ser a sua taxa de retorno anual. Maior será o crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo também. Portanto, começar a investir o mais cedo possível e manter uma estratégia consistente pode resultar em um patrimônio substancial no futuro. Tópico número 2. Proteger o seu dinheiro contra a inflação. Bom, agora vamos falar um pouco sobre como e por que é muito importante sempre manter o seu dinheiro protegido contra a inflação. Proteger o seu dinheiro da inflação no Brasil requer uma estratégia de conhecimento de mercado financeiro. Uma estratégia fundamental seria diversificar os seus investimentos. Em vez de colocar todo o meu dinheiro em uma única classe de ativos, como ações ou imóveis, por exemplo, eu distribuiria o meu capital em diferentes ativos, como títulos do governo indexados à inflação, ações de empresas sólidas, fundos imobiliários e até mesmo commodities. Os títulos do governo indexados à inflação são uma das escolhas mais populares para proteger o seu patrimônio contra a inflação. Eles pagam juros ajustados pela inflação, garantindo que o poder de compra do investidor seja preservado ao longo do tempo. Esses títulos são os títulos que nós sempre vemos no Tesouro Direto. A maioria desses títulos estão indexados à taxa Selic, que nada mais é do que a taxa de juros do Brasil. Então, para resumir, se a taxa de juros do Brasil desce, é muito normal que você veja esses títulos diminuírem a sua taxa de pagamento. E o mesmo acontece quando a taxa sobe. Além disso, investir em ações e fundos imobiliários bem administrados e com históricos de crescimento de lucro
pode ser uma estratégia muito eficaz. Essas empresas têm maior probabilidade de aumentar os seus preços e lucros em linha com a inflação, proporcionando retornos reais positivos. Enquanto os fundos imobiliários também pode ser uma boa opção para os aluguéis, pois os aluguéis tendem a subir com a inflação, proporcionando aos investidores um fluxo de renda estável e protegido contra a desvalorização da moeda. Em resumo, proteger o seu dinheiro da inflação no Brasil requer uma abordagem diversificada, com investimentos em títulos indexados à inflação, ações de empresas sólidas e fundos imobiliários. Essa estratégia pode ajudar a preservar o poder de compra do seu dinheiro e garantir retornos reais positivos ao longo do tempo. Alcançar metas financeiras. Como investidor, alcançar metas financeiras envolve estratégias de planejamento cuidadoso dos investimentos ao longo do tempo. Vou explicar isso usando exemplos práticos para ilustrar como investir o seu dinheiro pode ajudá-lo a alcançar suas metas financeiras. Imagine que a sua meta como investidor seja acumular um patrimônio de R$ 1 milhão ao longo de 20 anos para garantir uma aposentadoria confortável. Para atingir essa meta, é fundamental investir o seu dinheiro de forma inteligente desde o início. Uma estratégia eficaz seria começar a investir em uma carteira diversificada de ativos como ações, títulos e fundos de investimento. Por exemplo, você poderia alocar uma parte do seu dinheiro em ações de empresas sólidas que historicamente apresentam bons retornos ao longo do prazo e outra parte em títulos de renda fixa, para garantir uma certa estabilidade e proteção do capital. Além disso, é muito, mas muito importante reinvestir os dividendos e juros recebidos ao longo do tempo, aumentando assim o potencial de crescimento do seu patrimônio. Dessa forma, você estará aproveitando o poder dos juros compostos, que permitem que o seu dinheiro cresça exponencialmente ao longo do tempo. Então, olha, se você ainda não entendeu, deixa eu te dar um exemplo bem prático. Vamos supor que o seu objetivo seja o mesmo citado acima: conseguir R$ 1 milhão ao longo de 20 anos para que você tenha uma aposentadoria bem confortável. Muita gente não fala sobre isso, mas também devemos levar em consideração que ao longo dos 20 anos que você vai estar investindo seu dinheiro, a inflação do Brasil também irá subir de forma considerável. Então, R$ 1 milhão daqui a 20 anos não terá o mesmo poder de compra que R$ 1 milhão tem hoje em dia. E é por isso que é muito importante que você invista o seu dinheiro de forma consistente para que o seu dinheiro esteja sempre se multiplicando. Para termos uma noção, se você investir apenas R$ 250 por mês durante um período de 20 anos, com uma taxa de retorno anual de 10%, você teria um patrimônio de R$ 181.246. Esse é o verdadeiro poder dos juros compostos. Então, é por esses e outros motivos que investir o seu dinheiro ao longo do tempo vai te ajudar a alcançar o seu objetivo de vida muito mais rápido. Número 4. Renda passiva. A renda passiva é uma forma de ganhar dinheiro que não requer uma quantidade significativa de esforço contínuo uma vez que tenha sido estabelecida. Em outras palavras, é uma renda que ganha regularmente sem ter que trabalhar ativamente para obtê-la. Existem várias maneiras de adquirir renda passiva, e os investimentos de longo prazo é uma das formas mais populares. Investimentos de longo prazo são aqueles em que você investe o seu dinheiro por um período prolongado de tempo, geralmente com o objetivo de obter um retorno financeiro significativo no futuro. Então, aqui estão algumas formas de adquirir renda passiva através dos investimentos a longo prazo: investimento em ações de dividendos, imóveis para aluguel, fundos imobiliários, ETFs de investimento e títulos de renda fixa. Então, bora lá. Imagine que você investiu R$ 1.000 inicialmente em uma oportunidade que rende juros compostos, como os fundos imobiliários, por exemplo. Nosso exemplo mostra que ao longo dos 20 anos, esses investimentos cresceu R$ 22.943,77. Isso significa que você obteve um retorno de mais de 2.094%. Essa é uma demonstração impressionante de como o dinheiro pode trabalhar para você ao longo do tempo. Agora, vamos considerar como isso pode se traduzir em renda passiva. Suponha que você precise de uma renda adicional de R$ 1.000 por mês para completar o seu salário. Com base em um investimento de R$ 22.943, se você retirar apenas os juros mensais desse investimento, que nesse ponto seriam de mais ou menos R$ 181, você poderia facilmente cobrir as despesas mensais sem tocar no valor principal. E o melhor é que o principal continua crescendo ao longo do tempo.
Então, aqueles R$ 1.000 que você investiu há 20 anos atrás não somente viraram R$ 22.000 ao longo do tempo, mas também como te gera uma renda mensal de R$ 181, sem que você tenha que fazer nada. Número 5. Juros compostos. Os juros compostos são uma poderosa ferramenta no mundo dos investimentos, especialmente quando se trata de planos de longo prazo. Essa força reside na capacidade dos juros compostos de multiplicar o valor investido ao longo do tempo, aproveitando não apenas o capital inicial, mas também os rendimentos gerados por ele. Quando você investe dinheiro em uma aplicação que oferece juros compostos, os ganhos são reinvestidos automaticamente, gerando mais lucros que, por sua vez, também são reinvestidos. Esse ciclo contínuo de investimentos permite que o seu dinheiro cresça exponencialmente ao longo do tempo, mesmo que você não faça novos aportes. No contexto de investimentos de longo prazo, ao começar a investir cedo e manter os investimentos por um período prolongado, você permite que os juros compostos trabalhem a seu favor, aumentando significativamente o valor dos seus investimentos ao longo do tempo. O segredo dos juros compostos está na paciência e na consistência. Mesmo pequenas contribuições regulares podem se transformar em uma soma substancial ao longo de várias décadas, graças ao poder multiplicador dos juros compostos. Portanto, para aqueles que buscam construir riqueza de forma sustentável e alcançar os seus objetivos financeiros de longo prazo, os juros compostos é uma ferramenta essencial no arsenal de investimento. Bom galera, para um primeiro vídeo, eu sei que esse daqui ficou bem longo, mas isso serve para provar que o meu objetivo aqui nesse canal é fazer você entender a importância de investir o seu dinheiro ao longo do tempo e como isso pode mudar a sua vida para melhor. Então, se você quer dominar o mundo dos investimentos e alcançar a sua independência financeira, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo aqui no meu canal do YouTube de investimentos. Aprenda a investir de forma inteligente, construa um patrimônio sólido e alcance os seus objetivos financeiros mais ambiciosos. Juntos, vamos trilhar um caminho rumo ao sucesso financeiro. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e comece a sua jornada de conhecimento e prosperidade financeira hoje mesmo.